Olá, pessoal. Essa é a nossa 14ª aula. Nós vamos fazer resolução de exercícios da lista 4. Nós vamos começar com esse exercício, que é um exercício clássico de taxa de variação, que o enunciado é o seguinte: enche-se um reservatório cuja forma é de um cone circular reto, de água a uma taxa de 0,1 metros cúbicos por segundo. O vértice está a 10 metros do topo e o raio do topo é de 10 metros. Com que velocidade o nível H da água está subindo no instante em que H é igual a 5 metros? Então, tem o desenho aqui do cone. Nós temos que essa medida do raio da base é 10, essa altura do cone é 15, e aí a água está subindo aqui. Ele quer saber qual é a velocidade que a altura está variando quando essa altura for igual a 5 metros. Então, vamos lá. Bom, nós temos algumas informações que foram passadas aí no problema. A primeira é que a taxa de variação do volume, que eu vou chamar de dV dt, ele deu essa informação e disse que era 0,1 metros cúbicos por segundo. Então, essa informação foi dada. Outra informação que nós temos é a do volume, né? Nós sabemos calcular o volume do cone. Então, o volume de um cone ele é dado por 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, note que o problema ele quer a derivada, a taxa de variação, né, de h com relação a t, quando esse h for igual a 5 metros. Isso é o que o problema está pedindo. Muito bem. Então, nós temos que encontrar aí uma relação entre H e T, né, a taxa de variação de H e T, mas que envolva também o V e o H. Então, nós podemos pensar numa função composta da seguinte forma: V depende de H e H está dependendo de T. Então, isso aí nos forneceria a seguinte regra da cadeia: ó. dV dt vai ser igual a dV dH vezes dH dt. Então, essa aqui seria a nossa regra da cadeia. Observe que essa parte aqui nós temos, que é dV dt, foi dado no problema. dV dH nós não temos, mas nós podemos obter porque nós temos a relação de V com H. Tem um R aqui, mas a gente pode superar essa barreira aqui, colocar tudo em função de H, essa função. E aí nós obtemos o dV dH para encontrar quem é o dH dt. Então, vamos lá. Se nós olharmos aqui, ó, nós temos esse triângulo retângulo aqui, e nós temos esse outro triângulo retângulo aqui, ó, que aqui eu vou ter um Rzinho e tenho esse Hzinho aqui, que é essa medida que vai ser a altura, né? Que a altura vai estar variando aqui com o nível da água. Então, esse R aqui, ó, vou colocar para cá, e esse H, eles têm uma relação. Então, note que eu tenho um triângulo retângulo aqui, esse triângulo retângulo maior aqui, ele é semelhante a esse triângulo retângulo menor. Então, nós temos aí uma proporção. Nós podemos utilizar o seguinte: eu vou utilizar que Rzinho está para Hzinho, assim como o Rzão está para o Hzão. O Rzão é 10 e o Hzão é 15. Então, isso aqui, ó, é igual a 10 sobre 15. E se nós fizermos a simplificação, isso dá 2/3. Então, note que Rzinho sobre Hzinho é 2/3. Então, isso vai implicar que R é igual a 2/3 de H. Então, eu consigo reescrever essa fórmula desse volume aqui, ó. Então, o volume vai ser igual a 1/3 de π
vezes R ao quadrado. Então, R é 2/3 de H ao quadrado vezes H. Então, o volume vai ser igual. Então, note aqui, ó, que eu vou ter que colocar o 2/3 ao quadrado, fica 4/9, e eu vou multiplicar por 3 aqui no denominador. Então, 9 vezes 3 vai dar 27. Então, essa conta aqui da frente, nós vamos ter 4 sobre 27 π. E o H eu vou levar ao quadrado, vai ficar H ao quadrado, vezes H, vai ficar H ao cubo. Então, tenho aqui H ao cubo. Então, note que deu essa constante aqui na frente, 4π sobre 27 vezes H ao cubo. Bom, dessa forma, agora, eu consigo encontrar a derivada de V com relação a H, que eu preciso aqui, ó, derivada de V com relação a H. Então, vamos lá. Eu vou calcular quem é dV dH. Então, basta eu derivar essa parte aqui. Então, o 3 vai multiplicar aqui, então vou simplificar 3 com 27 dá 9, então vai ficar 4π sobre 9 H ao quadrado. Então, esse aqui é o dV dH. Bom, agora eu já consigo fazer as substituições aqui, ó, e encontrar o meu dH dt. Então, vamos lá. dV dt é 0,1. Então, 0,1 igual dV dH. dV dH, acabamos de calcular, é 4π sobre 9H ao quadrado. 4π sobre 9H ao quadrado. E aí eu tenho dH dt. dH dt. E nós queremos é dH dt. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir, né, ambos os membros por 4π sobre 9H ao quadrado. Então, nós temos que dH dt vai ser igual a... Vou fazer assim, ó, 0,1 vezes... Eu vou passar isso aqui multiplicando invertido. Então, vai ficar 9 sobre 4πh ao quadrado. Bom, essa conta aqui está dando 0,9 sobre 4πh ao quadrado. Mas o problema pede dH dt quando o h for igual a 5. Então, note que quando o h for igual a 5, eu substituo aqui, né? Vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Então, essa conta aqui vai dar 0,9 sobre 4π vezes 25. E 4 vezes 25 dá 100. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 0,9 sobre 100π. Agora, observe que aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Para melhorar a notação, já que aqui é 100 e aqui é 0,9, eu vou multiplicar por 10 o numerador e o denominador. Então, vai ficar 9 sobre 1000π. Fica mais elegante. Então, dH dt, quando h for igual a 5, vai ser igual a 9 sobre 1000π. E essa medida está sendo dada em quê? Vai ser dada em metros por segundo, porque ó, a velocidade que o tanque era cheio era metros cúbicos por segundo. Então, essa velocidade aqui vai ser metros por segundo. Ah, mas aí eu quero fazer uma aproximação aqui, né? 9 sobre 1000π. E quanto é que dá esse valor aí aproximadamente? Esse valor vai dar aproximadamente 0,00287 metros por segundo. Então, nós temos o resultado dessa questão. O nível da água está subindo
a 0,00287 metros por segundo. Então, é uma subida bem lenta aqui, né? Visto que é 0,1 metros cúbicos por segundo a velocidade com que o tanque está sendo abastecido. Vamos para outra questão. Os lados x e y de um retângulo estão variando a taxas constantes de 0,2 metros por segundo e 0,1 metros por segundo, respectivamente. A que taxa estará variando a área do retângulo no instante em que x é igual a 1 metro e y igual a 2 metros? Então vamos lá, vou fazer aqui aproximadamente um retângulo para nós tentarmos calcular aqui a variação dessa área. Ó, estou aqui com o retângulo e nós temos o seguinte. Ele deu nomes aí para os lados do retângulo, né? O x, uma hora o x vai ser 1 e o y vai ser 2, então o menor lado aqui eu vou chamar de x. E ao maior lado vou chamar de y, né? E ele deu a taxa de variação, a taxa de crescimento aí desses lados. Então, ele disse que a taxa de variação do x é 0,2, então vou colocar aqui, ó, o dx dt é igual a 0,2 metros por segundo e o dy dt é igual a 0,1 metros por segundo. E ele quer saber a variação da área. Ora, a área é o produto desses lados, né? É x vezes y. X vezes y é a variação da área. Então, ele quer saber o que é o dA dt quando o x for igual a 1 e o y for igual a 2. Isso aqui é que o problema está pedindo, certo? Então, como é que eu acho o dA dt? Bom, basta eu fazer a derivação implícita aqui, ó, da área com relação a t. Então, se a área é x vezes y, eu derivo implicitamente ambos os membros da equação e encontro o valor da taxa de variação da área. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Nós vamos ter o seguinte, então, dA dt vai ser igual. Aí, ó, é um produto aqui. Então, tem que fazer a derivação do produto implicitamente, lembrando que tanto x quanto y são funções que dependem de t. Então, vai ficar assim, ó, a derivada da primeira pela segunda. Então, a derivada da primeira dá dx dt. Então, vai ficar y dx dt. A derivada da primeira pela segunda. Mais a primeira agora vezes a derivada da segunda. X dy dt. Muito bem, já tenho essa informação. E agora eu já consigo encontrar quem é dA dt fazendo o x igual a 1 e o y igual a 2. O que vai ser essa conta aqui? Vai ser, o y é 2, então 2 vezes dx dt, 0,2, mais x, que é 1, vezes dy dt, que é 0,1. Então, aqui, essa conta está dando 0,4 mais 0,1 e 0,4 mais 0,1 dá 0,5. Então, encontramos aí o dA dt quando o x for igual a 1 e o y for igual a 2. Essa conta aqui vai dar 0,5 o quê? Qual é a medida agora? Né? Medida de área. Ó, as unidades, né? O x e o y eram dados em metros e o tempo era dado em segundo. Então, aqui vai ficar metro ao quadrado por segundo. Então, esse é o resultado da taxa de variação da área com relação ao tempo. Vamos para outro. Um avião está voando a uma altitude de 5 milhas em direção a um ponto diretamente sobre um observador no solo. A velocidade do avião é de 600 milhas por hora. Calcule
a taxa de variação do ângulo de elevação θ quando este for A, 30, B, 60 e C, 75. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver aqui a letra A para 30, e aí vamos deixar para vocês fazerem como exercício a letra B, que é θ igual a 60, e a letra C, θ igual a 75. Mas já vai ficar montado o raciocínio, tudo certinho, só para você substituir esses valores aqui de θ igual a 60 e θ igual a 75. Então, o desenho aqui ilustra o problema, né? Tem um avião que está passando aqui a uma altura constante de 5 milhas e ele tem uma velocidade que é de 600 milhas por hora. E ele quer que calcule a taxa de elevação aqui do θ. Note que quanto mais ele se aproxima aqui, né, com relação ao observador, o ângulo vai aumentando, né? Então, é taxa de elevação porque esse ângulo está sendo elevado. Uma outra informação é a seguinte, né? Se a gente coloca aqui essa distância aqui embaixo, né, a distância da projeção aqui do avião com o solo, nós chamamos isso aqui de x, chamar esse tamanho aqui de x. Nós temos que esse x está diminuindo, ou seja, essa distância aqui está diminuindo. Então, quando eu coloco essa informação das 600 milhas por hora, tá? Isso aqui é a velocidade do avião, não é? Então, essa velocidade aqui ela é claramente negativa, né? Por quê? Porque essa distância aqui está diminuindo, tá? Então, a gente faz da seguinte forma. A variação desse x aqui, né, que é a velocidade do avião, é justamente a taxa de variação do espaço com relação ao tempo. Então, o espaço com que isso aqui está mudando. Então, eu vou chamar de dx dt. Então, nós temos que dx dt vai ser igual a menos 600. Então, fica claro aí que esse menos é porque essa distância está diminuindo. Então, menos 600 milhas por hora. Então, já tenho o dx dt. Bom, agora nós temos que verificar aqui no problema o que nós podemos fazer para relacionar θ com x. Então, nós temos um triângulo retângulo que o cateto adjacente é x e o cateto oposto é 5. Então, qual é a relação trigonométrica que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente? É a tangente. Então, nós temos que a tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é 5, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Então, nós temos uma relação aqui de θ com x, né? E eu posso também olhar o x como sendo o 5 dividido pela tangente de θ. Então, nós temos essas relações aí interessantes que podem ser usadas a qualquer momento. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar essa relação aqui para encontrar o que o problema quer. Porque o que o problema quer? Olha, calcule a taxa de variação do ângulo de elevação θ. Então, ele quer, na verdade, o dθ dt. Dθ dt quando este for 30, aí depois, na letra B, 60 e depois 75. Depois a gente descobre, mas vamos encontrar de uma forma genérica o dθ dt. Então, como é que eu faço para encontrar aqui o dθ dt? Eu vou pegar essa expressão e derivar com relação a θ. Lembrando que o x ele depende de θ. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a tangente de θ igual a 5 sobre x e vou derivar implicitamente. Então, derivando implicitamente, isso aqui vai implicar que a derivada da tangente é secante ao quadrado de θ, vezes a derivada com relação a θ, né? Derivando implicitamente com relação a θ. Vai ficar dθ dt. Igual, agora, a derivada de 5 sobre x. Então, posso olhar como sendo a regra do quociente. A derivada da primeira pela segunda, 0. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vai ficar menos 5. Dividido pela segunda ao quadrado.
x ao quadrado. Vezes agora a derivada da interna, porque eu tenho, né, que x depende de θ. Então, vai ficar dx dθ. Bom, eu tenho o valor do dx dθ. E a secante ao quadrado, quando eu passar dividindo para cá, vai ficar 1 sobre secante ao quadrado. E 1 sobre secante ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então, essa relação aqui vai implicar que dθ dt vai ser igual a... Vou deixar o x ao quadrado por enquanto aqui, embaixo. Aqui em cima eu vou ter menos 5, que multiplica menos 600, que é o dx dt, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Então, só lembrando que o cosseno ao quadrado aqui, ele ficou cosseno porque eu peguei a secante e passei dividindo para esse membro, né? Bom, agora o que vai acontecer? Ó, eu vou atrás do valor aqui do x ao quadrado. Note que x é igual a 5 sobre tangente de θ. Então, o que vai ser o x ao quadrado? X ao quadrado vai ser igual a 25 sobre a tangente ao quadrado de θ. Então, vou pegar esse valor e substituir aqui no x ao quadrado. Então, nós vamos ter que a dθ dt vai ser igual. Esse produto aqui, ó, menos 5 vezes menos 600, vai dar 3.000. Vamos colocar aqui. 3.000, que multiplica cosseno ao quadrado de θ. E aqui embaixo, nós vamos ter exatamente isso daqui, ó, 25 sobre tangente ao quadrado de θ. Então, vai ficar 25 dividido pela tangente ao quadrado de θ. Então, fração de fração. Nós repetimos a primeira, multiplicamos pela segunda invertida, né? Então, vai ficar uma fração assim. 3.000 cosseno ao quadrado de θ, tangente ao quadrado de θ, dividido por 25. Quando nós dividimos 3.000 por 25, dá 120. Isso vai ser 120. Agora, a tangente ao quadrado é seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado vai cancelar com o cosseno ao quadrado e vai sobrar só seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ. Então, o resultado do dθ dt foi igual a 120 seno ao quadrado de θ. E aí, para resolver a letra A, nós queremos o dθ dt quando o θ for igual a 30. Θ igual a 30 graus. Então, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 120 vezes o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é igual a meio. Então, vai ser 120 vezes meio, que é igual a 60. E esse 60 é o quê? É a variação do ângulo, né? O tempo está sendo dado em hora e o ângulo vai ser em radiano. Então, nós temos aqui, ó, radiano por hora. Então, esse aqui é o resultado da letra A. Como é que você faria a letra B? É só substituir aqui o ângulo por 60. E a letra C? Substitui aqui o ângulo por 75 e faz a conta do seno e multiplica por 120. Então, basicamente, está resolvido aí os três itens A, B e C. Então, você faz a continha depois. Mas o importante é a ideia, né, de você verificar que aqui é a distância, a velocidade é dada por dx dt, que você tem que relacionar essas variáveis através aqui da relação da tangente e você
dessa forma encontra a variação do ângulo. Vamos para o próximo. Um tanque cilíndrico com raio 5 metros está sendo cheio com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido está aumentando a altura da água? Bom, agora, diferentemente do tanque cônico, é importante nós fazermos essa diferença aqui, que é a seguinte: quando você viu lá naquele exemplo 4, né, no exercício 4, que era um cone, o tanque tinha esse formato cônico, à medida que a altura vai crescendo, né, o nível da água vai subindo, nós temos que vai ficando cada vez mais lento, porque aqui essa parte tem maior volume. Agora, quando eu tenho um cilindro, eu não tenho essa variação. Nós temos que aqui o nível da água vai subindo, como a taxa que está sendo colocado água para dentro do tanque, ela é constante, então essa altura aqui, a variação da altura também vai ser constante. Então é bem interessante esse problema, porque ele vai destacar bastante isso. Tá? Então, isso aqui é o raio, né? E aqui é a altura. O volume desse cilindro é dado por πr ao quadrado h. Esse é o volume do cilindro. Nós sempre temos, né, que o volume de um sólido, aqui nesse caso, tanto do cone quanto aqui do cilindro, é a área da base vezes a altura. Aqui, a área da base vai mudando de acordo com a altura. Aqui eu tenho essa base, quando eu tiver uma outra altura aqui, eu vou ter uma outra base aqui que vai ser maior, né? Aqui não, a base é sempre a mesma. Então, o que vai acontecer? A taxa de variação aqui vai ser sempre constante. Então, por isso que ele pergunta quão rápido está aumentando a altura da água. E não diz quando h for igual a um número, por exemplo. Quando h for igual a 2, h igual a 1. Como ele fazia aqui no cone, né? Ele pedia quando h for igual a um valor determinado. Então, aqui no cilindro, nós vamos ter uma variação constante. Bom, e como é que nós fazemos isso? Nós temos algumas informações. Nós sabemos que o raio é igual a 5. Ele deu também que o volume, né? Como é que o volume varia? Está sendo cheio com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Então, nós temos a informação do dV dt, que é a taxa de variação do volume. É 3 metros cúbicos por minuto. Então, vamos colocar essa informação. Então, nós temos que V é igual a πr ao quadrado, e nós sabemos que R foi dado. R é igual a 5, R está constante aqui. Então, nós vamos ter que V vai ser igual a... Como é 5, vai ficar 25, né? Quando eu levar ao quadrado. Π vezes H. Então, é 25 πh. Agora, eu vou calcular quem é dV dt. Então, dV dt. Vou derivar implicitamente dos dois lados com relação a t. Então, note agora que a altura h, né, que a água vai estar aqui, ela vai depender de t. Então, eu vou ter uma altura aqui, que vai depender do tempo, e depois o cilindro vai sendo cheio, eu vou ter outra altura aqui, e assim por diante, né? Vou tendo várias alturas, o h depende de t. O r não, o r é fixo. Quem está variando aqui é o h, e o h varia com o tempo. Então, derivando aqui a uma constante vezes a função, eu vou ter aqui 25 π vezes a derivada de h. E a derivada de h vai dar o quê? h dt. Muito bem. Então, ele deu quem é o dV dt e eu quero o dH dt. Ele pergunta quão rápido está aumentando a altura da água. Então, vamos lá. Dessa informação aqui, eu tenho que dV dt é 3. 3 é igual a 25 π que multiplica dH dt. Então, vamos colocar para cá. O dH dt vai ser igual a 3 dividido por 25 π. E essa medida vai ser dada em que? Altura.
Então, aqui está metros cúbicos, então vai ser metros. E o tempo? Minuto. Então, metros por minuto. Aí você fala, e quanto é que dá essa conta aproximada, né? Se eu fizer 3 dividido por 25π, dá aproximadamente 0,038 metros por minuto. Então, esse problema ele é bem interessante porque ele faz uma grande diferença aqui, né? A diferença de nós termos um cone como sendo um tanque e um cilindro como sendo um tanque. A gente observa que a taxa de variação no cilindro é constante o tempo todo, não varia de acordo com a altura. Já na do cone, ela depende da altura, né? Conforme eu estou com uma altura, a velocidade com que a altura muda é diferente. Então, logo no começo ela vai muito rápida e depois ela vai diminuindo, porque o volume vai ficando cada vez maior aqui, então a variação da altura vai diminuindo com o tempo. Bom, pessoal, então esses foram os exercícios escolhidos para serem resolvidos relacionados à quarta lista, que trata taxa de variação. Então, resolvam os demais exercícios, tem uns exercícios aí bem interessantes para você resolver, e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Então, você pode passar e-mail para mim, aqui nesse e-mail, que nós lhe auxiliaremos aí na resolução dos exercícios. Nos encontramos aí na nossa próxima aula. Até lá!